Então, bem sobre a nossa hora marcada, em respeito a todos que aqui estão comparecendo, nós, com muita alegria, abrimos o nosso encontro de hoje, dando sequência a esse esforço que fazemos de manter a nossa programação anual, né? Dentro deste momento tão especial que todos vivemos e que nos apresenta alguns desafios. E um deles é a gente ter a persistência, né, e o desejo de continuar mantendo vivos o nosso vínculo de grupo do CCEPA, né? E, principalmente, o nosso objetivo de divulgarmos a doutrina espírita, mais especificamente o viés laico, progressista, livre pensador, não é? Então, é com muita alegria que acolhemos todos aqui. Para aqueles que ainda não estão muito familiarizados com a minha fisionomia, eu sou a Dirce Carvalho Leite, que junto com o nosso querido companheiro Beto, estamos eventualmente na presidência do CCEPA. Então, estão abertos os trabalhos e eu passo a palavra ao Salomão para apresentar o nosso palestrante. É o Salomão. Já abri o som aqui. Boa noite a todos. É com alegria que nós, então, temos hoje uma palestra virtual com a participação do Milton Medrano Moreira. Já é conhecido de todos nós, mas como esse evento vai ficar gravado, eu faço questão de dar umas rápidas noções sobre a biografia do Milton. O Milton Medrano Moreira é advogado, é procurador de justiça, aposentado, jornalista. Ele é ex-presidente do CCEPA, Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, foi diretor de comunicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, é ex-presidente da CEPA, da antiga Confederação Espírita Pan-Americana, que atualmente é a CEPA, Associação Espírita Internacional. E é redator do jornal Opinião, jornal CCEPA Opinião, que está disponível para aqueles que se interessem pela internet, caso não sejam assinantes. Os assinantes recebem na sua casa, pelo correio, a edição impressa. Aqueles que desejem receber uma opinião virtual ou digitalizado, podem deixar no chat do nosso encontro o seu e-mail, que nós faremos o envio dos arquivos do Opinião, além de outras notícias do movimento espírita, que é orientado pela Associação Espírita Internacional. Bem, o vídeo vai ficar disponibilizado para aqueles que não puderem assistir hoje, vai ficar disponibilizado no Facebook, na página do CCEPA, Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, e também no YouTube. Como o Beto lembrou e pediu, durante a palestra, vamos conservar os nossos microfones desligados para não haver interferência e as perguntas podem ser dirigidas por escrito, pelo chat, ou mesmo pelo Facebook. Eu vou passar, então, agora a palavra para o Milton. Boa noite, amigos. Bom, quando foi cogitada essa palestra para essa data, a nossa presidente, a Dirce, que abriu esse trabalho, logo sugeriu o tema. Ela disse assim: eu gostaria que o Milton falasse sobre o mesmo tema que ele falou em Montevidéu, em novembro do ano passado, cujo título era Espiritismo, a certeza da imortalidade. Como um pedido da minha presidente é mais do que um pedido, é uma ordem, eu logo acatei o tema
Mas eu quero fazer uma observação. Quando estivemos lá em Montevidéu, há um ano atrás, exatamente, em novembro do ano passado, nós fomos a convite de um líder espírita uruguaio que forma grupos lá, onde o espiritismo é ainda muito pouco conhecido. E ele pediu, fomos uma pequena delegação daqui, da qual constou o Donácio e a esposa, eu e a minha esposa, a Margarida, lá de Florianópolis, o Homero, de Pelotas, que está conosco, e a esposa, e a Alcione, lá de São Paulo. Essa pequena comitiva, cada um dos integrantes desenvolveu um tema que seria um tema básico do Espiritismo, porque essa era a sugestão dos nossos amigos uruguaios, porque o Espiritismo, como eu disse, é ainda pouco conhecido, ou era, nesse ano eles tiveram um extraordinário avanço a partir desse grupo. Então, cada um de nós escolheu um tema e eu escolhi esse, o Espiritismo e a certeza da imortalidade. Eu não sei se eu mantenho esse mesmo título, mas eu estou tendendo a colocar um ponto de interrogação aí, porque eu estou falando para livres pensadores, para espíritas com uma longa trajetória, a maioria dos nossos companheiros que estão aqui, e para os quais essa coisa de certeza já não é tão certeza assim, porque nós somos questionadores. Kardec disse realmente que com o espiritismo, com a ciência espírita, com a ciência experimental espírita, a imortalidade estava comprovada. Mas nós sempre gostamos de colocar interrogações, interrogantes nesse processo, exatamente para despertar o espírito crítico dos nossos companheiros e abordarmos e trocarmos ideias sempre a partir da dúvida, porque a dúvida é que vai nos trazendo convicções, que nem sempre são convicções plenas, mas são caminhos, são verdades às vezes provisórias, que atendem aos nossos requisitos intelectuais, às nossas perguntas existenciais, mas que nós podemos modificar ali adiante. E esse é realmente o objetivo do Espiritismo. Mas eu gostaria de começar essa reflexão lendo um trecho que esses dias eu recebi por internet num grupo de espíritas que eu integro. Alguém colocou esta mensagem no grupo. Diz ele assim: há poucos minutos senti uma presença conhecida. Estava meditando por alguns minutos, como costumo fazer quando não almoço. Então ouvi um "Oi, Fio". Imediatamente reconheci quem era. Minha avó, desencarnada há alguns anos. Veio junto com um senhor que não posso dizer quem é. Primeiro, mostrou-se exatamente como desencarnou aos 80 e poucos anos, envolta em uma luminosidade amarelada que movimenta-se em ondas em torno dela. Segundos depois, todo o seu corpo mudou. Seu rosto transformou-se em uma bela jovem, de longos cabelos pretos, lisos. Seus olhos brilhantes, com uma mistura de tristeza e de alegria. Magra, cintura finíssima. Mostrou-me seus últimos momentos no mundo. Disse-me que adormeceu e pouco depois despertou
com uma luminosidade em sua cama, sem os incômodos do câncer. À frente dela, sua mãe, de mãos estendidas, dizendo para segui-la que uma nova vida a aguardava. Sem perceber que ela não levantou, e sim deslizou para o alto, partiu do corpo esgotado. Disse-me da felicidade que sente, da beleza de onde está. Agradeceu-me e disse-me que entendia e aprovava o que fizemos, algo que somente algumas pessoas entenderão. Abraçou-me ternamente, beijou-me na testa e partiu sorrindo. Obrigado, vó. A visita teve grande significado para mim. E que seus caminhos, agora renovados, sejam de muita luz e felicidade ao lado daqueles que fazem parte de seu coração há séculos. Eu pedi licença a esse companheiro espírita, que é um médium em São Paulo, numa cidade do interior de São Paulo. Ele se chama Ori, Marcos Ori. Pedi licença a ele para reproduzir essa sua mensagem em uma palestra. Ele disse, não, pode fazer uso à vontade. Essa mensagem. Porque foi exatamente disso que Allan Kardec partiu para trabalhar essa questão de que ele chamou da certeza da imortalidade. Alguém que recebe, eu não sou médium, não tenho essa mediunidade de receber mensagens por psicografia ou por psicofonia, senão que apenas, e talvez por intuição, julgo também, uma forma bastante sutil de mediunidade. Mas quem recebe, quem vê uma cena assim e a descreve com tantos detalhes, como foi o caso desse cidadão, ele realmente tem razões muito fortes para se convencer de que existe uma outra vida além da vida física. Os nossos companheiros da projeciologia, aquele movimento fundado pelo Valdo Vieira, e que não sei se ainda tem a mesma força, o mesmo significado, a mesma presença que teve quando ele vivia, eu creio que sim, eles desenvolvem com muita particularidade essa possibilidade de o sujeito sair do corpo. Eles dizem que qualquer um de nós, treinando, consegue sair do corpo, isto é, o seu espírito retirar-se do corpo físico e contemplar o seu corpo físico. Muitas pessoas têm esse fenômeno, experimentam esse fenômeno de uma forma muito natural, né? Sem fazer qualquer força. Outros têm em algum momento e procuram bloquear porque se assustam com aquilo, porque aquilo lhes parece a morte, né? E é um ensaio para a morte, sem dúvida é. Mas o que nos dizem os companheiros da projeciologia? Que eles não costumam provar nada para ninguém. Que eles buscam, isso sim, desenvolver no sujeito habilidades como essa, né? Porque é o próprio sujeito que deve tirar as suas conclusões depois de experimentar um fenômeno dessa natureza.
Eu acho que quem experimenta um fenômeno dessa natureza, ele permanece, sim, ele fica, sim, com a certeza da imortalidade, né? Nós outros, mais durões, como eu sou, assim, que talvez nunca tenha dado vazão a esse tipo de fenômeno, a esse tipo de experiência psíquica, talvez precisemos de provas mais concretas ou nem provas, às vezes, e eu chego a esse tipo de conclusão pelo raciocínio. Kardec se utilizou muito, apesar de também dizer que a mediunidade comprovava a imortalidade, ele trabalhou muito, mas muito mesmo, com um projeto racional da imortalidade do espírito. Ele procurou desenvolver argumentos que levem a esse tipo de convicção. Tá? E essa é a questão fundamental do espiritismo. Se o nosso decano, o Jones, estivesse aí, ele talvez pudesse dizer agora, ele não está, né? O Jones diz assim, olha, o espiritismo é isso. O espiritismo comprovando que a gente continua vivendo depois da morte, ele cumpre a sua finalidade. Até ele diz, com aquela ironia que lhe é característica, o nosso Jones diz assim, não adianta ficar fazendo discurso aí de transformação moral, dessa coisa toda, porque ninguém se transforma. Isso é uma coisa que a gente pode discutir depois. Será que essa convicção da imortalidade termina por modificar as pessoas? Termina por produzir resultados no campo da ética, no campo do comportamento humano? Ou será que nós já nascemos meio prontos, com tendências? Claro que nascemos com tendências. É possível que um racionalista, como é o nosso Maurício Herbert Jones, que fez uma trajetória brilhante no espiritismo e que foi chegando às suas conclusões por raciocínios muito bem feitos, ele já tenha nascido com esse tipo de convicção, a qual ele dá depois a comprobabilidade através da doutrina espírita, da filosofia que a gente desenvolve e da própria mediunidade. Ele também não é um médium ostensivo, mas conviveu muito, principalmente com a sua esposa, que foi uma grande médium lá da nossa instituição, e esteve muito próximo a esse fenômeno da mediunidade. Né? Mas eu digo assim, é provável que algumas pessoas nem precisem de nada disso. Nem precisem de nada disso, já nasçam prontos com esse tipo de convicção. Muitos até, porque não tem uma doutrina com a racionalidade do espiritismo, passam até a negar isso. Mas, no fundo, eles experimentam essa sensação, essa intuição da imortalidade do espírito, porque essa questão ela é um corolário da própria racionalidade humana. Nós da CEPA estamos preparando alguns livros numa coleção que se chama Coleção Livre Pensar, que vai abordar todos os principais temas espíritas. Um livro vai falar sobre mediunidade, outro vai falar sobre ética e moral, outro vai falar sobre a própria questão da natureza do espiritismo. Enfim, todos os grandes temas espíritas, eles serão contemplados em pequenos fascículos que estão sendo preparados por companheiros nossos da antiga Confederação Espírita Pan-Americana, hoje a CEPA, Associação Espírita Internacional. E um dos livros trata exatamente sobre a imortalidade do espírito. Eu tive a oportunidade de revisar o livro, que é escrito sobre imortalidade do espírito, é escrito por um companheiro nosso de Barcelona,
que é o David Santamaria. E eu li todo o trabalho dele, muito bom. E o prefácio desse livro foi escrito pelo nosso companheiro Homero, que está aqui conosco hoje. Né? O Homero, eu retirei, Homero, com a tua licença, retirei 2 ou 3 frases do teu prefácio a esse livro do Davi Santamaria. O Homero diz assim: entender a alma significa compreender a complexidade do princípio inteligente que anima e constitui o ser humano conforme a filosofia espírita. A tal ponto, esse esforço é importante, escreveu o Homero, que Santo Agostinho, aquele pensador cristão de enorme importância dentro da história do cristianismo, que viveu na antiguidade, de 354 ao ano de 430. Então diz o Homero assim, que Santo Agostinho afirmou: quero conhecer a Deus e a alma, e nada mais. Quero conhecer Deus e a alma, e nada mais. Nada mesmo, disse Santo Agostinho. Eu só quero conhecer a alma e Deus e nada mais. Porque entendia esse filósofo, esse teólogo cristão, que se conhecemos algo sobre Deus, eles achavam que entendiam sobre Deus naquele tempo. Né? Eles entendiam o Deus bíblico, achavam que aquele Deus satisfazia as suas necessidades intelectuais nos primeiros tempos do cristianismo, a partir da doutrina hebraica e com as revelações cristãs. Hoje, Deus, eu costumo dizer que Deus é o grande enigma. A questão Deus não está resolvida pelo Espiritismo. A questão Deus não está resolvida ainda pelo Espiritismo, porque Deus é absoluto. O Espiritismo traz uma bela definição, um belo conceito de Deus na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Desantropomorfizando Deus, colocando como uma inteligência suprema, acima da qual não existe outra inteligência, e a causa primária, a causa primeira de todas as coisas, e não o Criador, o feitor, aquele que fez, e aquele que nos olha, e que nos corrige, e que nos castiga, e que nos premia. Não, é o princípio inteligente. Né? Bom, mas não é esse o nosso tema. Para Santo Agostinho, o grande questionamento de Santo Agostinho era Deus e a alma. Né? Eu acho que a alma, o conhecimento da alma ganhou uma contribuição muito significativa trazida pelo Espiritismo. O Homero continua dizendo assim: parece uma pretensão banal, simples, mas não é, pois Deus e a alma são a essência do todo. A criação e o objeto da criação. A ordem do mundo e nele a presença divina. Nossa cognição do universo. A força da razão e da fé. O lugar do homem no cosmo, na natureza e no tempo. Então, o Espiritismo, se existe uma matéria-prima da ciência espírita, um objeto da ciência espírita que pode até esgotar o espiritismo, pode até esgotar a temática espírita, é o espírito. Essa é a temática espírita. Esse é o grande desafio. E o espiritismo realmente nos trouxe caminhos muito racionais para entendermos o espírito, que até então estava, digamos assim, escondido em mitos, em tradições religiosas, em crendices. Essa crença da imortalidade do espírito
ela é intuitiva do ser humano. Mas como o ser humano não tinha os devidos fundamentos racionais para entender isso, ele supria isso com lendas. Olha aí a mitologia grega, a mitologia romana, os mitos egípcios. Todos criaram tantos e tantos mitos. O que chegou a nós com mais clareza foi o mito trazido pelo cristianismo, pelo judaico-cristianismo, né? Deus, aquele que fez tudo, que criou tudo, e no último dia criou o homem pronto e acabado, e o homem, da costela do homem faz a mulher. E ambos pecam, e por pecarem são condenados pelo pecado original, e que depois são redimidos, né, pela presença do Salvador. Quer dizer, é um mito bonito, mas ele foge à racionalidade. Ele serviu por muito tempo para mantermos essa ideia da imortalidade, com uma ideia muito central da recompensa e do castigo. Quer dizer, incutiu no ser humano essa ideia de que nós vamos viver temporariamente, que morreremos, né? E que, depois da morte, nós seremos recompensados ou punidos de acordo com a forma com que tenhamos vivido. Isso é uma forma de ver, né? Mas ele não atende às nossas necessidades racionais, não atende sequer um mínimo sentimento de justiça divina que possamos ter, né? Que justiça divina seria essa? Que cria, que condena, que redime ou não redime, e que depois castiga ou recompensa por toda a eternidade. Ora, o Espiritismo, evidentemente, não vê assim a questão. Mas Kardec, principalmente no livro O Céu e o Inferno, que é um livro que hoje até está sendo questionado, porque apareceram novas versões e que teriam sido as versões iniciais, a versão inicial do livro O Céu e o Inferno, segundo uma tese que agora ganha força no meio espírita. O livro, a partir da sua 4ª edição, teria sido alterado. Muitas questões teriam sido alteradas com objetivos de mostrarem uma outra visão, menos racional do espiritismo, e mais mística, e mais de acordo com as tradições judaico-cristãs, digamos assim. Mas Kardec, no primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, e, ao que me parece, não pesa sobre esse primeiro capítulo essa acusação de ter sido violado, de ter sido alterado, ele coloca assim, nós podemos ver o mundo através de 3 processos diferentes. Um é de que vivemos, morremos e que depois é o nada. O niilismo. A vida seria apenas material. A segunda seria uma tese que hoje eu acho que ela não tem muita força, não, mas naquele tempo de Kardec havia muitos partidários dessa tese. É a chamada tese da absorção pelo todo universal. Ou seja, de que o universo é uma grande consciência e que ao morrermos fisicamente, ao termos a nossa vida física finda, aquela identidade espiritual que era nossa, ela migra para esse universo inteligente e ela perde sua individualidade, né? É o que Kardec chamou da tese da absorção pelo todo universal.
E a terceira tese, que é a tese espírita, é a de que nós vivemos, nós morremos, e como diz, como está escrito lá no túmulo de Allan Kardec, no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, ela traz essa ideia do progresso, que é uma ideia muito, muito genuína, muito típica do século XIX, que é o século das leis, das grandes leis da evolução. Então, Kardec toma essa ideia da evolução aplicada à vida física, à vida biológica, e que então estava sendo comprovada através das experiências de grandes cientistas, Darwin à frente, que trouxeram essa ideia da contínua evolução da vida biológica, né? Eles tomam o Espiritismo toma esse princípio do progresso, esse princípio da evolução, e aplica-o, por que não? Por que não aplicá-lo? A ideia do espírito. A ideia justamente daquilo de mais nobre nós temos, que nos identifica. Não refletiram muito sobre essa questão. Mas, no fundo, todos nós intuímos que nós não somos apenas a vida material. Até porque dizemos, e todo mundo diz assim, o meu corpo. Ora, quando eu digo o meu corpo, quem é o sujeito dessa oração? Não é o corpo é o objeto, né? É o objeto direto. O meu corpo quer isso, meu corpo sente sede, meu corpo sente fome. Né? Mas quem é que está falando? Que não a consciência, que é mais do que o corpo, né? Que está além do corpo. Então, nós todos temos pelo menos essa intuição acerca da forma como vivemos além da matéria, né? Que somos, enfim, muito mais do que matéria. Isso sempre existiu na humanidade. Mas Kardec, ele faz uma análise muito percussiente, ele faz uma análise muito racional nesse livro, O Céu e o Inferno. E ele, por exemplo, ele fala como é que os crentes veem a questão da vida futura. Eu vou ler aqui um trechinho desse capítulo que se chama O Porvir e o Nada. Então, ele está se referindo nesse momento, porque ele diz que o Espiritismo veio para combater o materialismo. O materialismo não responde às nossas questões. Mas os crentes também têm uma ideia muito falsa da imortalidade. E ele fala, especificamente, ele fala a todos, aos materialistas também, trazendo argumentos muito, muito fortes para indicar a imortalidade do espírito, mas ele se demora bastante numa análise que ele faz especificamente para os crentes, que somos a maioria. Nós todos que estamos fazendo esse tipo de reflexão hoje aqui, já acreditamos na alma, né? Já tivemos a questão da alma como algo inerente à nossa fé religiosa, né? Mas com o tempo nós começamos a dar um tratamento, orientados pelo Espiritismo, nós espíritas, começamos a dar um tratamento racional a essas questões. Então, a análise que Kardec faz é assim. A vida futura para eles, para os crentes, é uma ideia vaga. Veja se não é assim. Ora, eu fui católico, fui seminarista, a maioria de nós veio das religiões tradicionais. Esse não era assim que nós víamos. A vida futura para eles é uma ideia vaga, uma probabilidade mais do que uma certeza absoluta. Eles creem nela,
gostariam que existisse e contra a sua vontade dizem a si mesmos. E se, no entanto, assim não for? Quer dizer, fica sempre aquela dúvida. O presente é positivo. É o raciocínio que os crentes fazem para afastar essa ideia. Porque o crente, ele acredita na sobrevivência da alma, mas não quer falar nisso. Ele tem horror de falar sobre a morte. A maioria dos católicos não gosta de falar sobre a morte. Foge da ideia do assunto morte, né? Porque, no fundo, eles creem na existência do espírito, mas não sabem como tratar esse assunto. Então pensam assim: o presente é positivo, ocupemo-nos primeiro com ele, o futuro virá por acréscimo. E depois dizem a si mesmos, ainda em uma última análise: mas afinal, o que é a alma? É um ponto, um átomo, uma centelha, uma chama. Como ela sente? Como vê? Como percebe? Então, complementa Kardec, a alma não é para eles uma realidade efetiva. É uma abstração. Os seres que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos em seu pensamento, estão, por assim dizer, perdidos para eles. E não têm mais a seus olhos as qualidades que o faziam amá-los. Quer dizer, a morte, nessa visão duvidosa, nessa visão misteriosa, nessa visão abstrata, a morte termina também por brecar a relação sentimental que se tinha. Quer dizer, se pensa naquele que se foi, mas se pensa como finado, como aquele que terminou. A gente sente saudade deles, mas não tem aquela certeza de que eles continuam a ser o que foram num processo sujeito à evolução, que é a grande regra, que é o grande princípio que norteia o processo da imortalidade do espírito, e aí a ideia da reencarnação, que não é o nosso tema de hoje. Então, diz assim Kardec, não compare o amor de uma centelha, nem aquele que se pode ter por ela, e eles mesmos ficam mediocramente satisfeitos de ser transformados em mônadas. Daí, e aí é uma conclusão que Kardec se utiliza muitas vezes em sua obra. Ele diz que esse tipo de pensamento tão abstrato, tão misterioso, tão sem sentido sobre a alma, leva ao materialismo. A maioria dos materialistas, talvez o seja, por nunca ter se dedicado a uma visão mais filosófica do sentido da vida. Do sentido da vida. Qual é o sentido da vida? É nós vivermos 30, 40, 50, agora se vive até 100 anos, morrer às vezes de uma forma dolorosa, e acabou. Mas tudo que nós construímos ao curso da história da humanidade e que se reflete nas nossas capacidades físicas, mentais, emocionais, todo esse cabedal de conhecimento, de emoção, de sentimento, de amor, de capacidade de amar, de desenvolver a empatia com outro ser humano, de ajudar, de ser útil. Faz sentido isso acabar com a morte?
Quando isso não é material, quando isso não é genético, quando isso não é biológico, isso é meramente, isso é absolutamente sublime. Isso são qualidades do espírito. Então, essa reflexão que Kardec faz é importante para aqueles que mantêm as suas crenças e que não estão satisfeitos com as suas crenças. Porque também Kardec disse assim, olha, se você tem a sua fé, se você tem a sua crença e isso faz você melhor, isso faz você feliz, muito bem, fique com a sua crença, não há problema nenhum. Quando você morrer, ninguém vai lhe perguntar em que você acreditava e em que você não acreditava, se você era materialista ou se você era espiritualista, se você era católico, umbandista ou evangélico, ou seja lá o que for. Ninguém vai lhe perguntar isso. Né? O seu processo de vida vai continuar a partir daquele ponto em que você deixou na sua experiência terrena. Né? Mas há eu gosto muito de um livrinho que quem me deu, não sei se a Martinha está aí, a Marta que me deu esse livro, que se chama A Jornada da Alma. Há muitos anos. É um teólogo norte-americano, agora já desencarnado, se chamava John Sanford. Ele escreveu um belo livro sobre as hipóteses da sobrevivência do espírito, né? Inclusive tratando sobre a reencarnação. Ele que era teólogo cristão, não acreditava, mas explanou muito bem a tese da reencarnação. Mas ele faz uma crítica muito séria às religiões cristãs, à teologia cristã. Ele que era um teólogo cristão. Ele diz assim, os teólogos modernos falam muito sobre a salvação e pouco sobre a alma. Falam muito sobre salvação e pouco sobre a alma. Isso dá a sensação de que o que deve ser salvo é o ego, com todos os seus desejos e esforços egoísticos. É aquela visão, por exemplo, dos fundamentalistas islâmicos, quando dizem que praticam tal determinado ato de terrorismo, porque eles depois levarão para o seu paraíso um mundo de imensas alegrias, de satisfação, com muitas mulheres à sua disposição e tal. Quer dizer, o que eles levam? Esse é o ego, como diz o teólogo aqui, o ego com todos os seus desejos e os seus esforços egoísticos. Né? E se a gente for ver também, eu me dou o trabalho de vez em quando de colocar numa emissora onde há um missionário, um pastor pregando. Vocês veem ele falar em algum momento sobre o espírito? Sobre o que nos espera depois da morte? Não se fala nisso. Não se fala nisso. É verdade, como diz o Sanford, que a teologia cristã mais tradicional fala muito sobre salvação. A base da redenção é a salvação para toda a eternidade. Mas essas religiões que atraem multidões agora, elas não falam sobre o espírito. Eu nunca vi. Eu confesso que eu nunca vi. Eu ouço o pastor dizer assim, vem aqui, traga um litro de óleo que vai ser bento aqui, levar para a sua casa, e você vai ter todas os seus problemas resolvidos, o seu problema financeiro, o seu problema de amor, o emprego que você não tem, mas você tem que vir aqui. Você tem que vir aqui no templo e participar disso e, naturalmente, pagar o dízimo. Tá? Mas eu não vejo falar sobre o espírito. Então,
a noção do espírito ela ficou perdida na cultura moderna, na cultura de hoje. Tá? A racionalidade sobre a questão da imortalidade, ela perdeu muito terreno. E eu costumo dizer o seguinte, que as igrejas foram responsáveis por isso. Porque, vamos falar assim, na igreja tradicional, né? Na igreja que foi a que dominou o mundo por toda a Idade Média, por parte da Idade Moderna, inclusive, e que tinha poder junto com os reis, de nomear reis, de sagrar o poder temporal. Né? Lá pelas tantas, isso foi no início do século XIX, se estabeleceu essa distinção entre a igreja e o Estado, os papéis de cada um. A igreja lutou muito contra isso, mas lutou muito nas primeiras décadas do século XIX. Eu costumo referir uma encíclica papal do Papa Gregório XVI, que era Mirari Vos, esse era o nome da encíclica. Se vocês tiverem oportunidade, vão lá na internet, peçam encíclica Mirari Vos, que é uma crítica violenta, mas violenta mesmo, desse Papa, às tendências da modernidade de separar a igreja do Estado. E condena veementemente o livre pensamento. Diz que o livre pensamento era a perdição da humanidade. Né? E que a partir do momento em que a igreja e o Estado se apartassem, o mundo se tornaria imoral, né? Porque a moral está na religião. Então, houve uma luta muito tenaz contra o livre pensamento, contra a separação do Estado e da igreja. Então, lá pelas tantas, olha, se fez esse acordo, a humanidade do Ocidente fez esse acordo. Vocês fiquem com as questões do espírito. As questões do espírito, nós não vamos tratar das questões do espírito. A ciência não vai tratar disso. A ciência vai tratar da vida, do fenômeno da vida biológica, do nascimento à morte. Mas a questão de depois da morte é com vocês. Quer dizer, se separou como coisas distintas e inconciliáveis a questão do espírito, a questão da imortalidade do espírito. E isso tornou a ciência do nosso tempo absolutamente materialista. Né? Você não pode falar numa universidade sobre a imortalidade do espírito, pode falar como questão filosófica, né? Mas você não pode sustentar numa cátedra universitária, como matéria do currículo, que nós somos, por natureza, espíritos. Isso é coisa da religião. As pessoas até têm as suas crenças, mas elas não podem, elas estão por uma grande concordata. Elas estão impedidas de falar sobre isso. Vamos mais um trecho de Kardec aqui. Não sei quanto tempo eu já falei. Já é. Já podemos ir nos encaminhando para o fim. Kardec ainda, nesse capítulo Por Vir e o Nada, refere assim: o homem tem instintivamente a crença no futuro, mas não tendo até hoje nenhuma base segura para defini-lo, sua imaginação criou sistemas que trouxeram a diversidade nas crenças. Não sendo a doutrina espírita sobre o futuro uma obra de imaginação mais ou menos engenhosamente concebida, e sim o resultado da observação dos fatos. Olha aquela mensagem que eu trouxe no início. E sim o resultado da observação dos fatos materiais
que ocorrem hoje sob os nossos olhos, ela reunirá, como já faz agora, as opiniões divergentes ou flutuantes, e levará pouco a pouco, pela força das coisas, a unidade na crença sobre esse ponto. Crença que não será mais feita baseada numa hipótese, mas numa certeza. E Kardec, ele pressupõe, ele sugere que no futuro haverá a unificação. Tem alguém com o microfone aberto aí. Sugere a unificação feita no que concerne ao destino futuro das almas, será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos. Um passo imenso rumo à tolerância religiosa, primeiramente, e mais tarde rumo à fusão. Isso é ver no Espiritismo a salvação do mundo? Não. Mas nessa ideia básica da existência... Eu ligo, Nancy, e faço baixinho. Tem alguém com o microfone aberto. Então, ele pressupõe que essa ideia fundamental do espírito, ela será aquilo que um dia poderá unir a humanidade. Porque essa é a grande interrogante. Essa é a grande questão humana ainda hoje. Essa é a grande angústia humana. Homens de ciências, para os quais a imortalidade não era dúvida, William Crookes, Aksakov, Ernesto Bozano, Cesare Lombroso, que tiveram experiências fantásticas com médiuns extraordinários, e a partir daí tiveram a convicção da imortalidade. Gustavo Gelei, com a sua metapsíquica, Heine, com a parapsicologia, são posturas que são contribuições que buscam entrar quase que pela porta dos fundos da academia, trazendo essa questão central da imortalidade. Eu lembro que no mês de setembro eu editei o jornal Opinião, com esse título aqui, não sei se você se lembra: Ciência e Espiritualidade. Será possível reconciliá-las? Então, há esforços nesse sentido. Sim, aqui nessa reportagem eu mostro o esforço de alguns cientistas lá no sul da Califórnia, da Universidade do Sul da Califórnia, num projeto que se chama SURSEM, e que eles, a partir de fenômenos como o fenômeno da quase-morte, o fenômeno das crianças prodígio, que nascem sabendo tocar piano, e sabendo tocar maravilhosamente às vezes, ou sabendo falar outro idioma, enfim, todos nós conhecemos algum caso de crianças prodígio, né? E são indícios que não podem ser explicados pela matéria, não podem ser explicados pela genética, né? Então, essa é a grande questão que a humanidade está a requerer, né? Porque é a angústia do ser humano. Bom, meus amigos, eu acho que eu já falei demais, eu quero que vocês falem um pouco, eu quero que a gente discuta um pouco esse tema. Eu acho que esse é um tema muito rico, porque é a base do Espiritismo, é a essência do Espiritismo, é isso. Mas eu gostaria de, nesse final, lembrar uma mensagem muito bonita, que quando da morte do ex-governador paulista Mário Covas, eu acho que isso foi na década de 80, 90, não me lembro quanto, um rabino judeu mandou para a família do Mário Covas uma mensagem muito linda que fecha exatamente com essa proposta espírita. O rabino Henry Sobel, que era um líder religioso importante naquela época, agora já desencarnado, ele mandou uma mensagem que eu pedi para o nosso Beto
ilustrar, enquanto eu leio, com uma imagem e uma música de fundo para a gente encerrar essa reflexão. Pode ser? Então diz assim, escreveu assim o nosso rabino Henry Sobel. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou. Apenas não podemos mais vê-lo. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas persistem dentro do mistério divino. Nada se perde, a não ser o corpo físico, do qual não mais necessita. E é assim que no mesmo instante que dizemos, já se foi, no além, outro alguém dirá, já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Na vida, complementa o rabino, na vida, cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Essa é a mensagem que o rabino mandou para a família do governador que partia. Tem mais uma frase que eu não li, mas para fazer o justiça ao que escreveu o rabino, eu vou registrar, mas com a qual eu não concordo. Seria a última frase da mensagem. Diz ele assim, assim um dia todos nós partimos, como seres imortais que somos, todos nós no encontro daquele que nos criou. Nós não vamos ao encontro daquele que nos criou. Nós vamos ao encontro de nós mesmos, de nosso patrimônio, do patrimônio amealhado. Porque Deus não nos está esperando lá. Ele está aqui conosco e participa de todo o nosso processo de crescimento. Era isso que eu queria, era a mensagem que eu queria trazer hoje. Muito obrigado.
Parabéns, Milton. Obrigado, obrigado. Parabéns mesmo. Agora eu quero ouvir vocês. Parabéns, Milton. Obrigado. Bom te ouvir, meu querido. Oi, Alcione. Alcione! Ai, que bom ver o pessoal do CC, É. meus queridos amigos. Muito bom. Tudo bom? Eu vou Pois é. ler aqui, então, Milton, uma pergunta. Aliás, primeiro uma observação do Neventon, Sim. João Pessoa. Se ao morrer eu não puder comprovar a imortalidade, não ficarei decepcionado. Afinal, nada restará de mim para sentir algo. Mas isso me parece tão absurdo que apenas espero o futuro como espírito para outras comprovações. Não é uma pergunta, né? Então, eu vou ler a pergunta que veio de Araraquara, da Doris Noronha. Ela diz assim: existem estudos iniciais em neurociência de que a consciência estaria localizada no lobo pré-frontal, como a intuição. Poderíamos pensar que o processo de evolução espiritual estaria representado nesta questão? Isso poderia abrir uma nova perspectiva para o espiritismo? Essa é a pergunta da Doris. Existem muitas teses, né, sobre a localização, assim como da mediunidade. O cérebro, como é que a gente pode definir o cérebro? O cérebro é um computador, né? E o computador tem lá todos os seus programas nos seus devidos escaninhos. Basta a gente saber usar. Agora, na visão espiritualista, o computador, e na visão, em qualquer visão, o computador nada seria se não tivesse a inteligência humana ali implantando aqueles programas. Quer dizer, essa inteligência, ela é imaterial, né? Quando se fala em inteligência artificial, será que existe mesmo uma inteligência artificial? Ela se cria como inteligência? Ou foi a inteligência humana que colocou ali os devidos programas para aquilo ir se desenvolvendo? Sem a inteligência humana. Então, nós podemos usar essa figura. Quer dizer, pode sim existir, e o campo da fisiologia, o campo dos estudos do cérebro tão avançados, esses cientistas aos quais eu me referi, lá do sul da Califórnia, eles dizem que não há mais que se falar em materialismo, há que se falar em fisicalismo, porque tudo estaria, segundo essas teorias, tudo estaria localizado no cérebro, né? O cérebro tem escaninho para tudo, né? Mas essas pessoas não são materialistas, porque elas têm as suas crenças. Elas defendem isso na universidade, mas elas vão à missa nos domingos, muitas delas. São professores da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, que também não trata desses assuntos, apesar de ser uma instituição religiosa, orientada pela Santa Sé, né? Mas não pode tratar disso. Mas aqueles professores que estão lá, eles têm as suas crenças. Eles não misturam uma coisa com a outra. Quer dizer, há que se conciliar isso. Esses estudos sobre o cérebro, eles são utilíssimos, eles são de uma utilidade enorme, né? Agora, nós temos que ir um pouco além disso, né? Buscando aquilo que não está que não foi o computador que criou, mas que foi uma inteligência universal que ali colocou, né? O cérebro é instrumento, ele não é o programa, ele é instrumento através do qual o programa é factível. Milton, ainda da Doris Noronha,
Uma outra pergunta, mas antes tem que corrigir que ela não é de Araraquara, ela é de Pelotas. Houve aqui uma falha na comunicação. A Doris faz outra pergunta aqui. Ela diz, muito boa palestra. O processo de socialização do ser humano dificulta a expressão da intuição, da mediunidade? O processo de socialização do ser humano dificulta a expressão da intuição, da mediunidade? Eu acho que não. Eu acho que a sociabilização do ser humano é um estímulo para buscarmos esses valores que nós não vamos encontrar localizados no cérebro, que nós não vamos encontrar nas grandes teses sociais e políticas, mas que são criações humanas. O ser humano é algo tão extraordinário, ele foi capaz de tanta coisa ao curso da história que eu não posso conceber. Eu cheguei ao espiritismo por questões absolutamente racionais. Eu não encontro outra tese melhor do que essa da inteligência como algo que pré-existe, a mente que pré-existe. Me parece a tese mais concreta. E essa comunhão de saberes, eu acho que existem muitos movimentos que estão levando a isso. Talvez a próxima geração, não por força dos programas acadêmicos, mas por força exatamente desses pioneiros que não estão satisfeitos com as explicações materialistas e que buscam levar até para a própria universidade do jeito que podem entrar ali, né? Do jeito que podem, como programas extracurriculares, quase sempre, né? Mas que podem trazer reflexões importantes, como esses cientistas do sul da Califórnia. Bom, agora tem uma pergunta do Nebenton. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Agora uma pergunta. Nebenton Vargas. Você considera que denominação espiritismo terá reconhecimento da força de sua filosofia ou será sua essência e seus princípios que se imiscuirão nas diversas culturas e auxiliarão na evolução da humanidade, independente dos rótulos? Neto, eu te felicito por essa pergunta. A gente às vezes diz assim, Kardec foi muito otimista com relação ao espiritismo. Mas o espiritismo ele tem várias acepções, e Kardec utilizou o termo em várias acepções também. Né? Quando ele faz assim, as 5 alternativas da humanidade, ou essas 3 às quais eu me referi hoje, do materialismo, da absorção pelo todo universal e, finalmente, a doutrina espírita, ele fala espiritismo como uma grande tese, que tenha o nome que tiver, ele acredita, ele supõe, Allan Kardec, que esse é o futuro da humanidade. Essa conjugação de saberes onde o espírito esteja no centro. Isso poderá até, eu já disse isso algumas vezes, isso poderá até decretar o fim do espiritismo enquanto um movimento particular de ideias, né? Para que a humanidade assuma uma nova postura perante a vida. Chame-se como quiserem, talvez não se chame espiritismo, porque até nós, os espíritas, provavelmente tenhamos desgastado demasiadamente esse termo, né? Mas essa síntese que parte da ideia do espírito, a mim me parece que ela há de ter vigor numa próxima fase do conhecimento humano. Agora, uma pergunta do João Regis Conde. Para evoluirmos, seria necessário reencarnar?
Bom, há quem entenda que não. Né? Os espiritualistas britânicos, espiritualistas não reencarnacionistas, é uma corrente que se enfraquece cada vez mais, mas que teve importância muito grande na história do espiritualismo. Né? Eles não pregavam a reencarnação, não aceitavam a ideia da reencarnação. As igrejas espiritualistas, muitas delas hoje até admitem, mas historicamente os espiritualistas britânicos, eles não aceitavam a ideia da reencarnação, mas nem por isso eles rejeitavam a ideia do progresso do espírito. Esse progresso se daria nos mundos espirituais. Agora, na visão espírita, a reencarnação, e eu adoto isso com toda a racionalidade, né? Na visão espírita, a reencarnação é absolutamente necessária. Esse processo de conjugação da mente com a matéria, do espírito com a matéria, é o processo indispensável para o crescimento do espírito. Essa sucessiva vida na matéria. Isso traz uma experiência, cada encarnação nós saímos enriquecidos, né, pela experiência, e são experiências tão diversificadas, porque a vida se altera a cada poucas décadas, o mundo se altera totalmente, os costumes se alteram, né, as divisões geopolíticas se alteram, a distribuição das etnias do mundo, das sociedades, se vão mudando, alterando e se imiscuindo, né, umas nas outras, que essas experiências, elas são, no meu entendimento, no entendimento espírita, kardecista, a encarnação é indispensável ao progresso humano. Nós temos uma pergunta aqui da nossa querida amiga Yolanda Clavijo, de Venezuela. Eu gostaria de abrir uma exceção e pedir que a Yolanda abra o seu microfone e formule a pergunta, porque o Milton vai entender muito bem o espanhol. Olá, Yolanda. Pode falar? Hola, Milton, ¿cómo estás? Todo bien, alegría en verte. No estoy a verte, pero estoy a escucharla atentamente. Mucho cariño para ti y para todos, brillante como siempre. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Si el conocimiento de la inmortalidad del alma per se no produce cuestiones de orden ético, ya que el predominio de las tendencias es imperativo, ¿no crees que esa información pudiera ser para algunos el inicio de ese proceso de cambio? Sim. Eu até referi o Jones aqui, que diz assim, olha, a gente não muda ninguém e tal, porque ele sempre teve essas ideias desde o seu nascedor, mas eu conheço pessoas que se transformaram a partir da ideia da imortalidade, se transformam não radicalmente, isso não existe, nós temos as nossas tendências, nós estamos submetidos a heranças culturais, a heranças de nós mesmos, a condicionamentos psicológicos nossos, que dificilmente mudam o nosso caráter, mudam a forma de nós vermos o mundo. Mas eu conheço pessoas que se transformaram a partir da ideia da imortalidade. E eu quero, até se ela quiser falar, eu recordo muito bem de um depoimento da nossa presidente, da Dirce, que quando ela se tornou... Por que ela se tornou espírita? Porque uma pessoa com a qual ela convivia, uma colega dela, de um momento para outro passou a ter um comportamento diferente, um comportamento mais humano do que ela tinha antes, um comportamento mais solidário, um comportamento mais tolerante. Se não me engano, a Dirce se referiu a isso. E que aí a Dirce perguntou a essa colega, o que houve contigo? O que houve essa transformação? Ela disse assim, não, porque eu conheci o Espiritismo. O Espiritismo teria transformado o agir daquela pessoa
a partir dessa ideia central da imortalidade do espírito. Quer dizer alguma coisa sobre isso, Dirce? Gostaria de te ouvir. Eu cheguei para ela e perguntei: tu estás fazendo terapia? Porque foi uma transformação tão maravilhosa e evidente para todos, um testemunho de humanização, né, de valores, todos esses que a gente aprende na doutrina, eram evidentes na nova conduta, era uma nova conduta. E aí eu me lembrei, né, depois que... E aquilo despertou em mim uma curiosidade imensa, né? Eu digo, aonde? E aí ela me deu uma indicação e eu fui, a partir dela, pelo exemplo, pelo testemunho da sua transformação, que me motivou a buscar o conhecimento da doutrina. Foi isso, Milton. Foi uma coisa muito legal que aconteceu na minha vida. Claro, a gente tem os condicionamentos da gente, que a gente, às vezes, dificilmente consegue transformar. Tem uma frase que eu gosto muito do Kardec: você reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Quer dizer, nós temos as nossas más inclinações, das quais nós não nos libertamos muito facilmente, às vezes, de uma reencarnação. Mas, se nós fazemos algum esforço no sentido de domar essas más inclinações, nós já estamos começando o processo de transformação, que vai continuar em encarnações futuras, né? Porque a natureza não tem pressa. A transformação acontece sem a pressa que nós mesmos gostaríamos, exigiríamos de nós próprios. Bom, a Marilene Simansky, ela diz assim: o cérebro é consequência e não a causa. A causa é o princípio inteligente, o espírito. Ela não pergunta. Perfeitamente. Essa é a ideia fundamental do espiritualismo. E a Vera Pinto, a Vera, esposa do Ivan Pinto, também nossos queridos amigos que estiveram por muito tempo conosco no Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, ela diz assim: como estão as pesquisas no meio espírita da transcomunicação? E gostaria de saber se o palestrante está ao par de um programa chamado Afinal, Quem Somos Nós?, que vem entrevistando as pessoas que tiveram uma EQM, experiência de quase morte. Hoje, acho que já são centenas, talvez milhares. A primeira pergunta dela se refere diz assim: como estão as pesquisas no meio espírita da transcomunicação? Nós já tivemos notícias mais, digamos assim, mais concretas sobre esse processo da transcomunicação. Eu acho... isso ainda não me convenceu. Não me convenceu. Porque eu gostaria de ouvir comunicações realmente bem audíveis e bem racionais através desse processo. O que a gente conhece, o que eu conheci, pelo menos, quando se divulgava isso, era que em algum momento apareceu lá uma palavra, uma frase que só o interno ouve. Quer dizer, pode existir ali, sim, um princípio de um processo de comunicação a ser desenvolvido, mas isso, ultimamente, eu confesso que não tenho visto avanço nisso que poderia ser, sim, uma bela comprovação da imortalidade, da sobrevivência do espírito, pelo menos. E sobre... afinal, quem somos, né? Sim, eu creio que eu já vi qualquer coisa assim. Eu sei que existem muitos depoimentos. Esse é um campo de vastos depoimentos, porque a pessoa que passa por uma experiência dessa, de ter se considerado morto e a partir de uma massagem cardíaca voltar à vida e poder relatar o que viu, poder relatar as pessoas com quem, os espíritos com quem essa pessoa se comunicou e que dizem assim: olha,
está chegando aqui, mas não é o momento ainda. Volta, né? Essa é uma experiência fantástica. Eu gostaria de ter essa experiência, né? E eu sei que existem muitos e riquíssimos depoimentos sobre isso. Existem livros, né? Vários livros sobre esse fenômeno. Bom, Milton, sabe que essas experiências de quase morte, elas são muito mais comprobatórias do que as mediúnicas, né? Porque na mediúnica se suspeita muito do médium, né? Da interferência do médium, mas na EQM é a própria alma que vive a experiência e que descreve o que aconteceu, né? Não é a sessão mediúnica que fica no aguardo das manifestações dos espíritos, é o próprio espírito encarnado que vive a experiência fora da matéria, né? Fora do corpo. O Jones está querendo falar. O Jones está aí. Ele está querendo perguntar. Mas antes dele, porque depois eu vou abrir o microfone para ele perguntar, porque ele não formulou a pergunta aqui. O João Damásio, o nosso companheiro que está em Porto Alegre, fazendo uma pós-graduação, e há um tempo atrás esteve até nos entrevistando, conversando conosco. Ele pergunta: Milton, no seu entendimento livre pensador, ser espírita é crer na imortalidade da alma ou duvidar dela a ponto de buscar meios de investigar sobre essa possibilidade? Eu acho que é mais por aí. É mais por aí. Claro que nós partimos sempre de alguma crença, de algum pressuposto. E vamos buscar comprovar esse nosso entendimento através de experiências, né? Mas há aqueles que combateram essa ideia tenazmente, que a partir de uma determinada experiência, como foi o caso do Cesare Lombroso, né? Ele diz assim: olha, eu não acredito nessas coisas aí dos espíritas, né? E aí levam ele lá para uma grande médium, o Zappa Paladino, que materializava espíritos, e aí ele se materializa ninguém mais, ninguém menos que a mãe dele, do Cesare Lombroso, e chega para ele e faz carinho no seu rosto e diz palavras no dialeto italiano que eles falavam, né? Quer dizer, como é que tu vai duvidar disso? Como é que tu vai duvidar disso? Ele diz assim: olha, eu me arrependo de ter combatido as ideias espíritas durante tanto tempo. E muitos outros, né? Mas é claro que há aqueles que chegam a isso pela crença e vão racionalizando, de uma certa forma, a crença. Os caminhos são diversos. Mas me parece que a experiência mais rica é aquela que parte da negação para a comprovação experimental. Por isso que Kardec dizia que o espiritismo é uma ciência experimental. Bom, tem uma mensagem aqui da Cíntia, da nossa querida Cíntia Locatelli, de Santa Catarina. Milton, querido, a sua clareza e eloquência torna estes grandes momentos de reflexão. Quisera que, quando eu parta desta, eu faça uma viagem tranquila e não entre em pânico. Obrigada e parabéns pelas suas colocações. Boa noite a todos. Obrigado, Cíntia. Um beijo para ti. Saudade de ti. Ainda de Santa Catarina, o Marcelo, nosso querido amigo, Marcelo Henrique, Florianópolis. Bem, padrinho. Muito bem, padrinho. Milton Medrano Moreira. Tá mandando Obrigado, Marcelo. Grande abraço. O Homero está... Caro Milton, excelente palestra, como sempre. Muito obrigado pelo convite. Abraços. Abraço, Bom, Homero. Vou pedir que o Jones abra o microfone e pergunte. Não sei se o Jones está nos ouvindo. Sim, estou ouvindo. Estão me ouvindo, Salomão? Desculpa. Está me ouvindo? Sim. Tá, eu agradeço você o mais breve possível. Eu agradeço pela Mas quem é Jones? Não é o nosso... Não. Pode dizer seu nome todo, Jones. Por favor, seu nome. Jones dos Santos, Porto Alegre. Um grande abraço, Jones.
Como nós temos Obrigado, Milton. companheiro com o nome de Jones, estávamos pensando que era ele Sim. que iria entrar. Será que o Jones Não, remoçou? não. Não, são outros Jones. Eu quero agradecer Salomão por ter aberto o microfone e tentei escrever até, Milton, mas não penso que falar seria talvez mais para que eu gostaria de perguntar para ti. Pergunto, essa questão da eternidade e sermos seres eternos ou imortais, como é que a ciência hoje, como ela está gerenciando isso? Porque temos, naturalmente, assim, muita fantasia, muita coisa nossa, humana, de desejo também de sermos imortais. Desejo também de perpetuar, digamos, fantasias, questões muito humanas. A minha questão sempre, e que eu percebo, e que eu acabo perseguindo, essa questão científica, racional, como é que podemos também, porque há uma angústia humana hoje para essas questões, talvez, que beira a fantasia e que beira, naturalmente, a patologia, a psicopatologia. Isso é preocupante, porque temos aí pessoas imensas, né, com doutrinas, não doutrinas, pessoas talvez perigosas, e que atraem um imaginário muito grande. Como é que se pode pensar isso, seu Milton, hoje? Como é que se pode trazer, digamos assim, um pensamento mais racional para que a gente possa ter essa habilidade ou esse gerenciamento, uma ferramenta de separarmos o que é nosso, humano, presente, vida, da nossa história como indivíduo, as nossas dores e o que é fantasia. Isso eu gostaria muito que o senhor falasse para a gente. É muito difícil estabelecer isso, porque essa é uma caminhada que vem exatamente do mito. Ela vem da intuição, ela parte da intuição. Nós tínhamos apenas a intuição da imortalidade. É aquilo que diz Kardec. Se criaram tantas e tantas explicações mitológicas para dar resposta a uma intuição que está... A ideia de Deus e a ideia da imortalidade, ela esteve em todos os povos. Ela esteve presente em todos os povos, até naqueles que, por razões políticas, tentaram combater isso, como foi o caso durante tantos anos da União Soviética, né, materialista, que se declarava materialista, e foi exatamente na União Soviética materialista que aconteceram fenômenos extraordinários, onde surgiram grandes sensitivos, né, porque isso explode. Agora, é isso que você falou, quer dizer, isso tudo está tão envolvido em mitos, está tão envolvido em visões psíquicas arraigadas na nossa alma, que a ciência resolveu dizer assim, olha, nós não vamos tratar disso. Nós não vamos tratar disso. Vamos tratar do ser humano enquanto do nascimento até a morte, da forma como se sociabiliza politicamente, enfim, não nos compete adentrar essa área. Mas há aqueles que se rebelam contra isso, né? Foi o caso daquele americano, os 20 casos sugestivos, Ian Stevenson, que fez um trabalho brilhante na busca de comprovação da reencarnação, né? Entrevistando pessoas que tinham memória extracerebral, que se lembravam claramente das suas vidas passadas. Há aqueles que se rebelam contra isso. Ele conseguiu um grande patrocínio na universidade dele, que foi o patrocínio da Xerox, que permitiu que ele viajasse para ir pesquisar caso por caso. Mas são casos raros, eles entram pela porta dos fundos da universidade. Mas isso é uma questão que está tão presente na alma humana, né, que um dia vai ter que ser encarado isso. Né? Vai ter que ser encarado. O que aconteceu?
é que tanto as religiões como o materialismo, eles se deram as mãos. As religiões e o materialismo se deram as mãos. Olha, a questão da fé é uma questão que está além da escola, que está além da universidade, que está além da ciência, né? E os dois se deram as mãos. E esse racionalismo espiritualista, ele tem dificuldade de avançar, muita dificuldade de avançar. Mas um dia vai acontecer. Certamente um dia vai acontecer. Obrigado pela tua participação. Bom, meus amigos, o horário está determinando que devamos chegar ao final do nosso encontro. Foi muito bom. Quero agradecer ao Milton pela sua disponibilidade, agradecer a participação de todos os que estiveram conosco. Acho que tivemos umas 35 pessoas participando no Zoom, né, pela plataforma Zoom, mas outros tantos que o Beto, não sei se pode informar agora, participaram através do Facebook. O vídeo ficará disponível e aqueles que desejarem estabelecer contato conosco, especialmente com relação a essa leitura que se faz do Espiritismo sobre essa perspectiva laica, livre pensadora, coloquem o seu e-mail no nosso chat e nós entraremos em contato. Mais uma vez, então, agradeço a participação de todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Salomão. Obrigado, CC. Obrigado, Milton. Uma boa noite a todos. Um grande abraço. Abraço a todos.